Uma decisão que garante, na prática, o direito à aposentadoria especial de servidores públicos. O plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou uma súmula vinculante que garante as mesmas regras do regime geral de previdência social, válidas até então apenas aos trabalhadores da iniciativa privada, também aos servidores públicos que têm deficiência ou exerçam atividades de risco que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Acompanhe a partir de agora, no programa Grandes Julgamentos do STF, os impactos da aprovação da súmula vinculante número 33. O assunto sempre foi recorrente na justiça brasileira. Isso porque, apesar da Constituição Federal prever o benefício especial aos servidores que atuam em condições insalubres, ele estava condicionado à edição de uma lei complementar pelo Congresso. Como até hoje isso não aconteceu, a administração pública se recusava a conceder a aposentadoria especial quando o servidor não tivesse uma decisão favorável da Justiça. Com a medida, o Judiciário era obrigado a analisar milhares de ações individuais que questionavam a mora do Legislativo. Trabalhadores precisavam entrar com mandados de injunção para garantir o direito, mediante a aplicação das mesmas regras que se aplicam aos seletistas. Esse julgamento é importante porque ele decorre, como própria justificação da proposta de súmula vinculante, que foi deliberada no plenário do Supremo recentemente, mais de 5.100 processos de mandado de injunção que o Supremo julgou relativos a essa matéria. Então não há mais espaço para o Supremo ficar reiterando e repetindo decisões sobre um tema em que a maioria do Supremo, ou a quase sua unanimidade, já tem uma posição definida sobre o tema. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando, na verdade, de uma omissão legislativa relativa ao direito que o servidor público tem de requerer a sua aposentadoria especial. A Lei 8.213 especifica a hipótese de aposentadoria especial ao segurado que tiver trabalhado em condições de risco que prejudique a saúde ou a integridade física. Essa lei foi aprovada em 1991 e é direcionada apenas aos trabalhadores de empresas privadas. A lei diz que os trabalhadores que exerceram as atividades durante 15, 20 ou 25 anos estão aptos a receber o benefício. Segundo os ministros do Supremo, a Constituição de 88, ao tratar do tema no artigo 40, inciso 4º, também expôs a intenção de proporcionar ao servidor público a aposentadoria especial nos casos em que houvesse exposição que prejudique a saúde ou a integridade física do trabalhador. Com a demanda excessiva sobre pedidos de aposentadoria especial, o Supremo começou a discutir a edição de uma súmula vinculante para tentar barrar novas ações sobre o mesmo tema. No mês de abril, o plenário aprovou a súmula vinculante número 33. A proposta de súmula vinculante 45, que vai dar origem à súmula vinculante 33, ela sedimenta uma jurisprudência que já vem se consolidando no STF desde 2007. Em torno do artigo 40, parágrafo 4º, que traz duas informações importantes. Esse dispositivo constitucional, ele diz que você não pode criar regra diferenciada de aposentadoria. Isso é para impedir que se criem privilégios no que tange à aposentadoria. Na verdade, nós temos dois regimes de previdência. Ou você é um servidor público, se vincula ao regime próprio, ou você é do regime geral de previdência social ligado ao INSS. Esse dispositivo constitucional permite que eu crie uma regra diferenciada para a aposentadoria em três situações: para quem é deficiente físico, para quem exerce uma atividade de risco ou para quem exerce uma atividade especial sujeita a condições adversas à saúde. Só que isso depende da edição de uma lei complementar que até hoje não foi editada. Já havia sido regulamentado em 1991, quando o Congresso Nacional votou a Lei 8.212 e 8.213, que é o Plano de Benefícios, que trata do regime geral da Previdência Social. E depois, durante todo esse período, não houve uma definição do Congresso Nacional sobre a edição de uma lei complementar que seria necessária para integrar e dar verdadeira eficácia a esse dispositivo,
para os servidores públicos de uma maneira geral. O regime geral de previdência social, em relação a este tipo de aposentadoria, já foi alterado inúmeras vezes desde a década de 90. Ela já passou por várias alterações legislativas. Para te exemplificar, até 95, o direito à aposentadoria especial era por categoria profissional. Bastava pertencer àquela categoria que você teria direito à aposentadoria especial. De 95 em diante, a legislação foi alterada pela Lei 9.032, passou-se a exigir uma efetiva comprovação ao agente agressivo. Eu não tenho como te identificar que tipo de função tem direito a uma aposentadoria especial. Como eu falei, desde 95 acabou a vinculação à categoria. Qualquer pessoa, até um agente administrativo, pode ter direito a uma aposentadoria especial. Basta que ele comprove a existência de um agente agressivo no seu ambiente de trabalho. Até o enunciado ser aprovado pelo Supremo, várias entidades que representam servidores públicos foram ouvidas. Porque se não há consideração do tempo proporcional à conversão, chegaremos à esdrúxula situação de um servidor trabalhar 24 anos em condições especiais, a administração mudar a função dele, ele ter que trabalhar mais 11, e os 24 anos que ele trabalhou, em nada será considerado. Portanto, excelências, a conversão do tempo nada mais é que o próprio Instituto da Aposentadoria Especial. Não se trata de majorar, de fazer o tempo especial valer mais do que ele vale. A conversão de tempo, aquela tabela que consta no artigo 57, ela não aumenta o tempo de serviço de ninguém. Ela diminui o tempo necessário. E esta é a essência da aposentadoria especial. A pessoa que trabalha em condições insalubres, perigosas, ela deve trabalhar menos. Trabalhadores de várias categorias defendem que o benefício deveria alcançar, além de empregados que atuam em condições insalubres, outros trabalhadores, como os deficientes e aqueles que exerçam atividades de risco, como os policiais. Hipóteses mencionadas, respectivamente, nos incisos 1º e 2º do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição. O que, na verdade, a Advocacia Geral da União destaca é que essa redação, portanto, se acomoda bem à hipótese de aposentadoria por insalubridade. Mas não há como se adotar esse enunciado para a outra hipótese seguinte, que a Constituição Federal também contempla, que é a aposentadoria para aqueles servidores sujeitos a atividades de risco ou mesmo aquelas pessoas com deficiência, por uma razão muito simples. Não há critérios objetivos no artigo 57 da Lei 8.213 que possam nortear a atuação do administrador público no que se refere ao exame desses pedidos de aposentadoria especial. Para a atividade de risco, inclusive, esse douto colegiado já iniciou o julgamento de 2 mandados de injunção, em que essa Suprema Corte já destacou ali se tratar a aposentadoria de risco de uma hipótese distinta. Essa discussão sempre de aposentadoria especial e de direitos sociais, ela tem 2 componentes. Um de atender, né, o direito social e os anseios da sociedade, e outro componente de ordem orçamentária, né, e de, vamos dizer assim, custo social. O que sempre existe é isso, na verdade, custa caro, né? Mas a sociedade brasileira, ela também paga, né, a maior carga tributária do mundo. Então é evidente, tudo bem, a questão que se coloca para a aposentadoria especial não é de idade, mas é que um profissional, né, submetido a uma situação que lhe prejudique a saúde, né, por exposição a agentes biológicos, químicos ou físicos, ela tem que se aposentar com uma idade reduzida. E com a intenção de pacificar de vez o assunto no Poder Judiciário, o plenário aprovou a súmula 33. A norma é vinculante e deve ser observada por todas as esferas da administração pública. Ela deverá seguir as mesmas regras já adotadas pelos servidores da iniciativa privada, também aos funcionários públicos que entrarem com pedido de aposentadoria especial. O que muda é que agora o servidor não precisa percorrer a via tortuosa do judiciário, o requerimento pode ser feito diretamente à administração. Já há normativos no âmbito da Previdência, estabelecendo como que essa decisão vai ser cumprida. Então ele ganha tempo, né? Ganha tempo no requerimento do benefício e vai poder se aposentar mais cedo. E a decisão vai além, permite até que aquele servidor que exerceu atividade especial por um período, depois não esteve mais sujeito a esse agente agressivo, possa converter o tempo de serviço.
Daqui a pouco, a sessão que discutiu a aprovação dessa súmula vinculante no plenário do Supremo. Voltamos já. O programa de hoje é sobre a aprovação por unanimidade de uma súmula vinculante sobre a aposentadoria especial de servidores públicos. Ela prevê que até a edição de uma lei complementar regulamentando norma constitucional sobre a matéria, deverão ser aplicadas as mesmas regras adotadas aos servidores de empresas privadas submetidos ao regime geral de previdência social. A proposta de súmula vinculante foi apresentada pelo ministro Gilmar Mendes, em decorrência da quantidade de processos sobre o mesmo tema recebidos pelo Supremo nos últimos anos. Na maior parte, decisões semelhantes em favor dos servidores. Entre elas, o julgamento de um mandado de injunção de uma servidora de Belo Horizonte, analisado pela Corte em 2006. A impetrante é servidora do Ministério da Saúde, lotada na Fundação das Pioneiras Sociais, Sara Kubitschek, em Belo Horizonte. Afirma exercer desde 22 de outubro de 1986 a função de auxiliar de enfermagem na instituição referida, atuando em ambiente insalubre. A natureza em si da citada ação constitucional, mandado de injunção, procedente à causa de pedir versada na inicial, leva o pronunciamento a ganhar contornos mandamentais, a ganhar eficácia maior, a ponto de viabilizar, consideradas as balizas subjetivas da impetração, o exercício do direito, da liberdade constitucional ou das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Além do caso da servidora pública que atua na área da saúde em Belo Horizonte, um outro julgamento que mobilizou a Suprema Corte sobre esse assunto foi a análise de 21 mandados de injunção julgados em conjunto pelo plenário em 2010. Eu apenas fixo os parâmetros para a aposentação se o impetrante, realmente atender aos requisitos da 8.213. Eu não posso, no mandado de junção, apreciar esse aspecto, se ele atende ou não, aos requisitos. Isso aí ficará por conta do setor administrativo, a definir. E na intenção de pacificar o assunto e pôr um fim às milhares de ações que tramitam no Supremo sobre este tema, os ministros começaram a analisar a edição de uma súmula vinculante sobre a aposentadoria especial de servidores públicos. É uma pena que nós tenhamos que estar debruçados sobre esse tema, depois de tanto tempo, sem que tenha havido uma resposta por parte do Congresso. A complexidade, tanto é que o presidente quase que fez um código para dispor sobre a temática, uma vez que é uma súmula, com itens e subitens, porque, claro, tenta abranger os diversos aspectos. O que, claro, vai ocasionar também, pode ocasionar maior precisão, mas também pode ocasionar dificuldades hermenêuticas. É claro que o locus para esta decisão é o Congresso Nacional, a iniciativa, inclusive, da Presidente da República, para dar um encaminhamento adequado num tema que tem gravíssima repercussão. O número de processos é tão grande que, segundo o levantamento feito pelo ministro Teori Zavascki, somente entre os anos de 2005 a 2013, o Supremo recebeu mais de 5.000 mandados de injunção questionando a aposentadoria especial. Quase todos os 5.000 mandados de injunção que tramitavam no Supremo se referiam especificamente à aposentadoria especial de servidores públicos, prevista no artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal. De 2005 até 2013, pelo levantamento que eu fiz, o tribunal recebeu 5.219 mandados de injunções. E desses, 4.892, ou seja, 94%, tratam apenas e tão somente do mandado de injunção a respeito do artigo 40, parágrafo 4º da Constituição. E o tribunal enfocou vários aspectos, mas praticamente repetiu sempre a mesma decisão. Apesar da Constituição Federal prever o benefício da aposentadoria especial, até hoje não existe uma lei que regulamente o tema
no caso dos servidores públicos. Quando a Constituição ela é editada, ela gera uma expectativa nas pessoas, né? Então, não basta a Constituição prever um direito se na prática esse direito não é efetivado. A Constituição tem vários dispositivos que dependem de regulamentação. O artigo 40, parágrafo 4º, é um deles. Então, desde 88 que os servidores esperam uma regulamentação desse dispositivo e a própria Constituição também prevê. Quando você tem um direito previsto na Constituição e esse direito não é exercido por ausência de uma lei, você faz uso do remédio constitucional chamado mandado de injunção. O tribunal está lentamente se convolando numa corte previdenciária, quer dizer, ou não tão lentamente assim, porque de 5.000 mandados de injunção, precisamos dar diretriz. 4.800, para dizer alguma coisa que, de fato, não é o julgamento do caso, e nem podemos fazê-lo, nem fazer a aferição, mas simplesmente para mandar que se aplique a norma, né, adequada. Cada vez que nós tivermos uma demanda deste tipo, tivermos essa reiteração e essa especialização, né, da competência, até uma portaria do governo determinando que só se conceda o benefício depois de um mandado de injunção do Supremo. Quer dizer, o Supremo conseguiu se tornar um departamento do Ministério do Planejamento. O princípio que o tribunal adotou nos mandados de injunção se mostrou único, baseado no tratamento igualitário. Ou seja, a premissa básica dos pronunciamentos do tribunal se mostrou e ficou estampada na circunstância de que, enquanto não vier a lei de que trata o parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal, tomar-se-á de empréstimo para as aposentadorias especiais o que se contém na 8.213 de 91, quanto aos trabalhadores em geral. Com relação ao inciso 1º, que trata de portadores de deficiência, foi dito aqui que não temos ainda processos suficientes para dizermos que temos uma jurisprudência consolidada, porque a Lei Complementar 142 foi editada depois da proposta. Com relação ao inciso 2º, as atividades de risco, ainda existem mandados de injunção pendentes de julgamento. O que me parece que nós decidimos com absoluta segurança é apenas com relação ao parágrafo 3º. Durante o debate para aprovação da súmula 33, o ministro Luiz Fux chamou atenção para o problema da paridade. A paridade permite o reajuste do provento de acordo com índices do município e também a extensão de vantagens concedidas aos ativos. Um problema gravíssimo, que é o problema da paridade. Quem tem direito à aposentadoria especial não vai poder esperar aquele tempo todo do regime comum da Previdência. Então, certamente, não vai ter efeito prático nenhum, porque eu observo que, na prática, para obter essa aposentadoria especial que nós estamos reconhecendo como necessária a regulamentação amíngua de lei específica, é preciso que se cumpra 60 anos de idade se homem, 55 anos de idade se mulher, e 35 anos de contribuição se homem e 30 anos de contribuição se mulher. E esses dois requisitos acima, no meu modo de ver, são incompatíveis com a aposentadoria especial. Porque o objetivo, realmente, da aposentadoria especial é reduzir a idade e o tempo de contribuição. E eu entendo que a vedação à contagem do tempo ficto não proíbe o cômputo diferenciado de tempo de serviço prestado sob condições especiais, pois, a meu ver, de tempo ficto não se trata. O artigo 40, parágrafo 10, a meu ver, destina-se a proscrever a contagem como tempo de contribuição e evitar aqueles abusos de férias não gozadas, licenças, ou seja, contar tempo não trabalhado. Portanto, eu entendo aplicável o artigo 57, parágrafo 5º, até porque não há motivo razoável para diferenciar neste particular, como ressaltado da tribuna, os trabalhadores da iniciativa privada dos servidores públicos, restringindo-se aos primeiros o direito à averbação e contagem diferenciada do tempo de serviço especial. Adoto
tanto a formulação do ministro Gilmar, com essa complementação, essa conjugação de redações, como a que Vossa Excelência trouxe, entendendo, sim, deva ficar restrito ao artigo 4º, né, com relação especificamente ao artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3. Né, no caso, não só insalubridade, na minha visão, também integridade física. Né? Eu acho que a súmula vinculante, presidente, ela talvez tenha essa força de fazer com que a pessoa apresente esta súmula como o resultado de um julgamento. Sim. Então, acho que talvez por aí a gente possa conclamar. A Advocacia Geral da União é sempre muito firme e atua muito bem nessa área administrativa, e ela mesma pode fazer uma súmula para dar cumprimento a essa súmula de tal maneira que isto se resolva. O verbete da súmula terá a seguinte redação: aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal, até que seja editada uma lei complementar específica. A mim me parece que o enunciado agora referido por Vossa Excelência consubstancia, compendia precisamente aquela situação a respeito da qual se estabeleceram os vários precedentes. Em boa hora essa súmula para pacificar que realmente o servidor, mesmo na ausência da lei, poderia pleitear a aposentadoria especial utilizando subsidiariamente a Lei 8.213, especificamente o artigo 57. Isso vai, evidentemente, desafogar o Supremo Tribunal Federal e vai tornar essa questão, esse exercício do direito dos servidores públicos à aposentadoria especial mais célere, e também a administração vai ter que adotar providências mais efetivas em relação a isso. Existe uma lei complementar nacional, mas também nós teremos que ter considerada a competência privativa das unidades federadas, leis estaduais e municipais que alterem os regimes próprios nessas esferas da federação. No próximo bloco, veja quais são as regras para aprovação de uma súmula vinculante, quando e por que ela foi criada. Voltamos já. O programa de hoje é sobre a aprovação por unanimidade de uma súmula vinculante que prevê a aposentadoria especial aos servidores públicos que exerceram atividades insalubres. A súmula vinculante número 33 veio para diminuir o número de processos que tramitam no judiciário questionando o benefício da aposentadoria especial. O mecanismo da súmula foi criado em 2004 pela Emenda 45, conhecida como Reforma do Judiciário. A súmula vinculante obriga juízes de todos os tribunais a seguirem o entendimento adotado pelo Supremo sobre determinado assunto com jurisprudência consolidada. Com a decisão do STF, a súmula adquire força de lei e cria um vínculo jurídico, não podendo mais, portanto, ser contrariada. De qualquer forma, mesmo antes da edição da súmula vinculante, tanto o Ministério do Planejamento quanto o INSS já haviam editado normativos no sentido de orientar a administração de como cumprir as determinações do Supremo em torno do mandado de injunção. Então, já há normativos do Poder Executivo regulamentando como que essa aposentadoria vai ser concedida. Antes, era só para quem tinha ingressado com mandado de injunção. A súmula tem efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. O Supremo não aprovava uma súmula vinculante desde 2011. Esse é o principal efeito da súmula vinculante. Ela vincula os órgãos judiciários, à exceção do STF, e vincula a administração pública como um todo, federal, estadual, distrital e também do município. Com a edição dessa súmula, a administração ela está vinculada a essa decisão. Antes da edição da súmula 33, a aposentadoria especial só era concedida com uma ordem da Justiça em sede de mandado de injunção. Agora, esse caminho se altera. Hoje, com efeito vinculante, qualquer servidor que entenda que tem direito à aposentadoria especial poderá diretamente requerer o benefício na administração sem precisar recorrer ao judiciário. Ou seja,
pegamos um atalho, né? A decisão do STF facilitou demais a vida dos servidores públicos. Em muitos casos, você nem estava processando, você entrava com um requerimento e continuava trabalhando porque não ia ser processado o teu pedido, né? Então, nós temos casos, por exemplo, de pedidos de aposentadoria especial que já estão sendo processados há mais de 2 ou 3 anos e ainda não temos uma definição. Por quê? Porque na própria unidade da federação não existia um arcabouço legal que regulamentasse a contagem de tempo, como é que iria ficar, por exemplo, a questão da paridade, da integralidade, das pensões que derivam né, dessas aposentadorias e outras questões maiores. Então, realmente, também para a administração pública é um desafio, né? Mas há necessidade de regulamentar essa questão dentro dessas esferas administrativas, seja dos estados e dos municípios, para que a gente consiga dar efetividade a essas aposentadorias especiais. A administração segue o princípio da legalidade. A administração só faz aquilo que a lei manda. Na inexistência da lei, a administração fica de mãos atadas, ela não pode fazer. E quando há uma ausência legislativa, principalmente ligada a um direito constitucional, o caminho natural é o mandado de junção. Quando há decisões que impulsionam o processo legislativo, que fazem com que a gente regulamente uma situação que já existe há muito tempo, ganha a sociedade toda, ganha as instituições, por isso que nós, né, todos estamos felizes com a nossa democracia, porque as instituições funcionam. Porque se não fosse assim, nós iríamos recorrer a quem? À vontade do Poder Executivo de um dia mandar um projeto, ou de, se o Legislativo ficar omisso a vida inteira, então nós não vamos ter esse exercício? É bom lembrar que essa regra é provisória e só vale até o momento em que o Congresso Nacional editar uma lei que regulamente a situação daqueles trabalhadores que atuam em atividades que provoquem risco à saúde. Grandes julgamentos do STF fica por aqui. Na semana que vem temos um novo encontro com mais uma grande decisão do Supremo. Até lá!